Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções. No Web TV de hoje, nós vamos conversar com o promotor de justiça, Marcos Paulo Queiroz Macedo, sobre o trabalho do Ministério Público. Na verdade, o que é o Ministério Público, qual a função do Ministério Público. Vamos falar também com o Dr. Marcos Paulo sobre o posicionamento do Ministério Público em relação a essa transição de governo que Araxá vive. E vamos conversar também sobre o lançamento do livro, de mais um livro do Dr. Marcos Paulo, que ocorre ainda neste mês de novembro. Doutor, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo aqui no Opinião e Debate do Clarim. Eu que agradeço a oportunidade, Ana Paula, é um prazer estar aqui com você nessa oportunidade. Te apresentando um pouquinho, Dr. Marcos, eu gostaria que o senhor falasse desde quando o senhor está em Araxá, por quais curadorias o senhor responde hoje, essa atuação sua no Ministério Público. Eu estou no Ministério Público desde 2001, comecei em Patrocínio, depois em 2002 eu vim para Araxá, em 2003 eu saí de Araxá e voltei em 2004, então tem mais de 10 anos que eu estou aqui como titular. Atualmente eu respondo pelas curadorias do patrimônio público, do consumidor, dos registros públicos e das fundações. Doutor, como é atuar aqui em Araxá e morar aqui, residir aqui? Como é que tem sido essa convivência do senhor com Araxá nos mais de 10 anos em que o senhor está aqui conosco? Morar aqui, atuar aqui é uma experiência sensacional. Araxá hoje é o meu lugar, é o meu lar, onde eu me casei, constituí família. Já sou um cidadão araxaense também, tive a felicidade da Câmara ter me concedido essa honraria. Então, de modo que eu me sinto muito bem, muita vontade aqui. É uma cidade que eu tenho família, tenho amigos, e estou muito satisfeito com o ambiente de trabalho, a relação com os promotores, com os juízes, com os defensores públicos, com os delegados, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros também é a melhor possível. A relação com os poderes públicos também é uma relação baseada no respeito e no diálogo, tanto no Poder Executivo quanto no Poder Legislativo. É isso que nós primamos no nosso dia a dia. Nós costumamos falar de uma forma bairrista que Araxá é uma cidade privilegiada, diferenciada, muito boa. O senhor concorda? Concordo sim, Araxá é diferenciada. Primeiro pelo clima, é um clima gostoso, ameno. Segundo por ser uma cidade rica, né? Aqui a gente, felizmente, é lógico que o Brasil hoje passa por um momento difícil, né? Com aumento de violência, que atinge as cidades como um todo. Mas ainda ontem eu estava vendo uma reportagem sobre os índices de homicídio da região. Havia uma comparação com Pará de Minas, Divinópolis, Nova Serrana, e Araxá era a última cidade com relação à quantidade de homicídios. Maravilha. Então é uma cidade muito boa, né? A gente tem, você não vê um menor no sinal pedindo esmola, né? Você não vê cachorros soltos pelas ruas, é uma cidade limpa, muito bem arborizada. Fora isso, nós também temos um ambiente cultural diferenciado. Com certeza. Certamente devido a um trabalho feito pelas escolas, né? Tinha uma escola de padre, outra de freiras aqui, muito tradicional. Então isso, para quem vem de fora, isso é notável, né? Temos uma academia araxaense de letras, da qual você faz parte, diversos, inúmeros Quem sabe o senhor não vai ser um futuro colega lá na academia. Tomara. É isso aí. E sempre muitos festivais, muitos shows, muitas peças de teatro. Então eu tenho certeza que são poucas as cidades de Minas Gerais que oferecem tanta coisa para a população. Fora também a população araxaense em si é uma população muito agradável, são pessoas muito educadas, muito acolhedoras. Então todo esse conjunto me fez desde sempre me sentir em casa aqui, como eu disse hoje, Araxá realmente é meu lar. Com certeza, doutor, no bom sentido eu acho que é realmente um privilégio para nós estarmos aqui em Araxá. Não tenho dúvidas. Doutor, quais são as curadorias que o senhor responde hoje à frente lá do Ministério Público? Atualmente, patrimônio público, consumidor. Essas curadorias são as que eu já estou há mais de 10 anos.
Antes era a Curadoria da Saúde, depois nós fizemos o remanejamento interno, a Curadoria da Saúde foi para a doutora Amara, em troca eu estou também de registros públicos e fundações. Então atualmente são essas 4 curadorias, além de todos os processos da segunda vara civil da comarca. Então funciona assim, todas as ações que eu entro, qualquer vara que caia, eu prossigo, desde que sejam dessas áreas temáticas. Fundações, registros públicos, consumidor, patrimônio público. Fora isso, todos os processos que têm atuação do Ministério Público, que estejam na segunda vara civil da comarca, sou eu também que peticiono neles. Bom, eu vou centralizar o nosso bate-papo de hoje, com certeza o Dr. Marcos Paulo vai participar muitas vezes aqui do nosso WebTV, na questão da curadoria do patrimônio público, em função de Araxá vivenciar hoje um momento de transição no governo municipal. Nós temos a posse de um novo prefeito nesta quinta-feira e há então uma mudança de governo. Qual que é o posicionamento do Ministério Público em relação a essa transição, doutor? O posicionamento do Ministério Público é um posicionamento muito tranquilo, até porque a administração pública, pela própria natureza dela, ela exige uma continuidade. Isso é um princípio da administração pública, que se chama o princípio da continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Nós precisamos de saúde, de água, de esgoto, de energia. Então, o serviço público ele é contínuo. Cabe ao Ministério Público zelar, fiscalizar para que esse serviço público seja contínuo, seja eficiente, seja baseado na legalidade, na moralidade, na impessoalidade. São todos esses princípios de ordem constitucional. Então, a Constituição da República exige do Ministério Público que fiscalize, que zele pela administração pública. Então é isso que nós estamos fazendo desde sempre, uma atividade rotineira de trabalho, então acompanhando à distância de uma forma tranquila, em fiscalização, a essa transição de administração pública, caso ela se concretize. Eu vou aproveitar o gancho antes da gente continuar nessa linha, de perguntar como é a atuação do Ministério Público. É um órgão do Poder Judiciário? É um órgão do Poder Executivo? Ou não? O que é o Ministério Público e de que forma que ele atua, doutor? O Ministério Público não é um órgão do Poder Executivo, muito menos do Poder Judiciário. A Constituição, a nossa Constituição da República, diz que o Ministério Público é uma instituição permanente e essencial à justiça. O que isso quer dizer? Que ela é uma instituição, então ela está fora de qualquer um dos poderes, ela é autônoma, o Ministério Público tem orçamento próprio, ele tem o poder de se autogerir e se autoadministrar, ela é permanente, ela não pode ser destruída, retirada fora do nosso ordenamento jurídico, portanto ela é perene, ela é perpétua e ela é independente de todos os poderes. Então o Ministério Público é um órgão autônomo dentro da estrutura estatal no Estado brasileiro, que não pertence a nenhum dos 3 poderes. E em todas essas áreas o Ministério Público atua em defesa do cidadão, é isso? De forma Exatamente. geral? O artigo 127 da Constituição da República fala o que o Ministério Público tem que fazer, que é zelar pelo ordenamento jurídico brasileiro, pela defesa do ordenamento jurídico brasileiro, pela defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis. O que isso significa na prática? Para simplificar, eu sempre digo que o Ministério Público é como se fosse um advogado da sociedade. Então nós atuamos na defesa coletiva, em geral, onde haja alguma situação que atinja uma grande quantidade de pessoas ou um número indeterminado de pessoas, aí sempre o Ministério Público estará. Por exemplo, se há uma poluição, essa poluição atinge um número indeterminado de pessoas. É impossível dizer qual pessoa foi atingida ou não, inclusive não se limita à comarca onde isso acontece. Quando há, por exemplo, um desvio de dinheiro público, esse dinheiro é de todos. Então isso trata da questão coletiva e não da questão individual. Na questão individual a pessoa procura um advogado, e, enfim, agora nas questões coletivas o Ministério Público advoga por todo mundo, é mais ou menos isso. Eu ia chegar na questão individual. Na questão individual é mais ou menos o que você disse, com um detalhe. A Constituição fala da defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
Então, existem situações individuais que o Ministério Público tem que zelar, porque a pessoa está numa situação de hipossuficiência. Por exemplo, o menor, ele não tem como se defender. Perfeito. Um idoso também está numa situação de hipossuficiência. Uma mulher que é ser viciada pelo marido. Então, existem leis que determinam, em situações específicas, a atuação do Ministério Público. Só que isso é exceção. Normalmente, a defesa individual para pessoas que são capazes e donas do seu juízo e das suas capacidades mentais e intelectuais, e os interesses são disponíveis, por exemplo, uma questão de aluguel, uma discussão de contrato, alguma coisa dessa natureza. A pessoa pode optar por discutir ou não discutir judicialmente, isso é feito através de advogados. E em situações que são indisponíveis, né, como eu mencionei, menores, idosos, a saúde. Eu ia citar a saúde, até mesmo na questão da saúde. Né? Às vezes a saúde é um direito indisponível. Aquela necessidade é da pessoa, mas quem responde por ela é o poder público. Né? Sim, exatamente. O direito à saúde é um direito indisponível, então quando há uma falha na prestação desse serviço público, não só pode, como deve o Ministério Público atuar, inclusive na defesa individual. Então existem centenas de ações propostas nessa comarca de Araxá na defesa individual de pessoas que necessitam. A Promotoria de Justiça da Saúde é procurada diariamente por pessoas que têm algum tipo de problema de saúde. Ali há uma filtragem evidente para saber se a pessoa tem razão, se não tem, se aquilo pode ser resolvido de uma outra forma dentro da própria estrutura do SUS. Não sendo, aí sim o Ministério Público pode entrar com a ação na defesa individual, porém, porque o direito à saúde é um direito indisponível. Então, quando o direito não é indisponível, quando o direito é disponível, aí o Ministério Público não atua. Voltando lá no início do nosso bate-papo, promotor, em relação a essa transição de governo, a gente tem algumas questões que já vinham andando aqui no município de Araxá sob a sua atenção, que seria a questão do nepotismo, seria também a questão da contratação de funcionários pelo poder público e uma mais específica que é a do frigorífico municipal. Essas são as questões que eu me recordo. Como é que está a questão do frigorífico? Como é que o senhor olha isso e age isso, por exemplo, nessa transição de governo? A questão do frigorífico já é um processo, são processos antigos, é mais de um processo. Nessas três questões existem TACs firmados com o município, não é isso? Sim, nas três existem TACs firmados ou processos em andamento. Com relação à contratação, existe processo em andamento, com relação ao frigorífico também existe processo em andamento. Com relação ao nepotismo, os processos já foram extintos, com a retirada das pessoas que houve o questionamento judicial da sua permanência no cargo. Frigorífico, como é que está a questão? O frigorífico, depois de um longo processo judicial, nós fizemos um TAC com o município resolveu assumir as obras, né, e assumir a gestão do frigorífico. Isso foi no ano passado. Em tese, o município fez tudo o que tinha que fazer para o frigorífico funcionar. A informação que o município nos passa nos autos é de que está dependendo de uma autorização de uma licença ambiental, que isso não é de responsabilidade do município, é do órgão estatal que está em Uberlândia, que tem que dar esse licenciamento ambiental. Não depende do município em princípio. Então, infelizmente, nós temos que aguardar esse licenciamento ambiental. O que não impede do Ministério Público estar acompanhando se o município está tomando todos os trâmites legais que ele tem que tomar para tirar esse licenciamento ambiental. Com relação à contratação e ao nepotismo, existem TACs mesmo antigos, desde 2008 a gente trabalha com essa questão, 2007, 2008. Estamos acompanhando também para que não haja situações de nepotismo na prefeitura e na Câmara Municipal e que também as contratações sejam dentro do que a Constituição determina, que é a existência de concurso público. A regra é se entrar num cargo público por meio de concurso.
Só por exceção, em situações excepcionais, se permite a contratação direta. Ou então seja, a gente faz um acompanhamento diuturno, diário sobre isso. As denúncias chegam, a gente requisita informações, existem ações em andamento para tentar também diminuir o número de contratados na prefeitura. Então, essas situações todas, na transição, vão ser olhadas da forma que já estavam sendo feitas anteriormente. Eu ia citar, por exemplo, no caso da necessidade do município de contratar, ele deve, então, realizar novos concursos públicos se o último não seja suficiente para atender às suas necessidades, é isso? Exatamente isso. Okay. Existe um concurso público, se ele perder a eficácia ou se tiver cargos que já foram chamados todas as pessoas, ou se tiverem cargos que não foram objeto do concurso, tem que ser feito imediatamente um novo concurso público. Doutor, eu gostaria também de falar sobre o lançamento do seu livro, né, aqui em Araxá. Me fala um pouco da sua atividade como escritor, né, além de promotor de justiça. Eu vou lançar aqui em Araxá, para minha alegria, né, o meu segundo livro, que é o Manual do Promotor de Justiça, na próxima segunda-feira, dia 17 de novembro, às 18 horas, no Tribunal do Júri do Araxá. Eu convido a todos que puderem participar, me prestigiar, seria um grande prazer para mim. Minha atividade de escritor é uma atividade totalmente vinculada ao meu trabalho. Eu escrevo sobre o Ministério Público, tentando pensar o Ministério Público brasileiro, tentando assim melhorar o meu próprio trabalho, mas também contribuir para a instituição como um todo, para as pessoas que vão entrar na instituição, que estão na instituição, pelas pessoas que se preocupam com o Ministério Público, com a sua atuação. Então, tudo que eu escrevo, já são 2 livros e mais de 20 artigos jurídicos publicados em revistas especializadas, é voltado à atuação do Ministério Público. O primeiro livro? Era sobre inquérito civil e Ministério Público, foi lançado em 2012, e agora eu tive um convite de uma editora, uma grande editora brasileira, Juspódio, para escrever esse Manual do Promotor de Justiça, dando a minha experiência de mais de 13 anos, né, e também os meus estudos, porque eu acredito que a teoria sem prática ela é inócua e a prática sem teoria ela é sem sustentação. Então eu tentei aliar nessa obra a teoria e a prática, mostrando como é uma atuação, como pelo menos eu acredito que ela deve ser a atuação do Ministério Público, com vários suportes doutrinários para isso também. Inclusive o senhor esteve ausente no último ano em função de um curso, né, na área. Fala sobre isso para a gente, doutor. Exatamente, eu fiz primeiro aqui no Brasil um mestrado na Universidade de Ribeirão Preto e foi publicado esse primeiro livro. E no ano de 2013 eu fiz um mestrado que atualmente se tornou um doutorado na Universidade Pablo de Olavide em Sevilha, na Espanha. E, como eu disse, o objeto dos meus estudos é o Ministério Público, mesmo lá na Espanha. Eu estava lá com um olhar europeu, mas voltado para a nossa realidade, tentando ver de fora o que o Ministério Público pode fazer para melhorar a qualidade de vida, a defesa dos direitos dos cidadãos brasileiros, os direitos que a nossa Constituição da República tão bem prevê, e tornar a nossa sociedade mais livre, justa e solidária, que é isso que a Constituição fala e exige de todos os cidadãos brasileiros. E eu acredito que o Ministério Público tem uma grande parcela de contribuição para dar nessa emancipação social. Doutor, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e estou aberto a novos convites. Foi um prazer. Muito obrigada, doutor Marcos. O Opinião e Debate volta na próxima semana. Até lá e um grande abraço para vocês. Opinião e Debate, com Ana Paula Machado. Realização, Jornal Clarim e Estúdio 7 Produções.